Olá, caros alunos. Esse é o terceiro módulo da nossa palestra, onde vamos falar sobre os 4 pilares que norteiam, que dão rumos para a nossa instituição. A primeira, falamos sobre a pandemia em que a humanidade está vivenciando. O segundo módulo, falamos sobre a importância do conhecimento e que o conhecimento não pode parar. Ele é o bem maior para um povo, para uma nação. E hoje, sobre a nossa visão histórica do presente e que nos guia para o futuro, que são os nossos 4 pilares. Toda organização tem uma missão, tem seus valores e tem a sua visão. A nossa missão é promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando cidadãos profissionais que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Só aí poderíamos conversar um bom tempo. Sociedade justa e solidária. E é verdade, o conhecimento é a principal arma para eliminarmos a justiça de um país, as desigualdades sociais, porque quando todos aprendem, têm a oportunidade de aprender para valer, cada um vai encontrar o seu espaço ao sol, vai adquirir competências e habilidades para participar das riquezas da nação, e principalmente do Brasil, que é um país extremamente rico, é 6ª, 7ª, 8ª economia do mundo, e onde nós temos uma das maiores pobrezas também, mais de 50 milhões de pessoas dependendo de Bolsa Família. Isso é uma tragédia, isso é uma injustiça, mas só com educação de qualidade, porque esse foi o nosso sonho, isso nos moveu desde os princípios, desde os primórdios, quando pensamos em organizar essa instituição, ou muito antes, porque eu sou educador, desde 1970, quando ainda era estudante de matemática lá na Federal de Santa Catarina, e nunca parei de trabalhar com educação, com muita determinação, garra, procurando ser agente de mudança e transformação da nossa sociedade. Mas também temos a nossa visão, que ela é bastante ampla, que está aí na tela, você pode ler com calma, e temos os nossos valores. Os nossos valores, quero distinguir, destacar o terceiro deles, que é a promoção do desenvolvimento emocional e espiritual. Isto é algo que pouquíssimas instituições universitárias se preocupam com esse aspecto. Nós trabalhamos dentro de 4 valores, 4 pilares, que é o intelectual, o profissional, o emocional e o espiritual, porque queremos desenvolver o ser humano em todas as suas potencialidades para que ele seja uma pessoa equilibrada, razoável, que seja capaz de dialogar, seja líder e conviva com paz e com tranquilidade, seja fonte geradora de paz aonde ele estiver. Por isso damos muita ênfase nos valores emocionais e também nos espirituais. Os pilares estão aqui na nossa praça. Estes têm uma conotação um pouquinho diferente. Desses 4 pilares da Praça do Conhecimento, aqui no coração de nossa instituição, nós temos ali os pilares do conhecimento histórico da humanidade. Ciência, artes, filosofia e religião. E ali nós temos as principais personalidades que representaram esses aspectos ao longo da história da humanidade. E o principal deles ali é Jesus. Está ali a estátua de Jesus, 6 metros de altura, e ali tem uma placa dizendo: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Vamos tratar desse aspecto logo mais no decorrer de nossa palestra. Mas o pilar intelectual, que é muito forte em nossa instituição, não só conhecimento, mas ser um cidadão que domine todas as ações que estão percorrendo pela humanidade, os aspectos sociológicos, as tendências, etc. Porque o projeto pedagógico é a máquina, é o motor. Mas o conhecimento do comportamento da sociedade é o combustível. Se nós não entendermos como a sociedade se comporta nos dias atuais e as tendências futuras, nós não conseguimos fazer a máquina
funcionar. Então, um profissional, para ter sucesso, ele tem que, além de dominar o projeto pedagógico plenamente, com todos os princípios, fórmulas, conceitos, etc., ele tem que ter uma visão global da humanidade e do mundo e de todos os aspectos do ser humano. Neste pilar intelectual, nós temos uma série de ações. Uma delas é uma disciplina chamada Formação Sociocultural e Ética. Ética é o bem maior para uma sociedade viver em paz, né? A ética é o respeito ao ser humano, é o direito à vida, à verdade, à propriedade, à liberdade. E o Brasil é muito carente desses princípios de ética. É o país do jeitinho, do quebra-galho, da propina para o guarda, da corrupção generalizada e a corrupção também, historicamente, na média, centralizada nos poderes constituídos. E só uma educação de qualidade, desenvolvendo todas essas potencialidades, nós vamos avançar, mudando esta cultura que tem trazido um prejuízo muito significativo para a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Nessa disciplina nós trazemos todos os contextos do cotidiano, as informações do que está acontecendo. E essa disciplina é atualizada semestralmente. Quem fez ela no semestre passado, se for repetir, já não é mais o mesmo conteúdo, porque são as notícias que estão ocorrendo no dia a dia. Informação. Formação é fundamental, mas se não tiver a informação, ele não consegue fazer a máquina funcionar adequadamente. Valorizamos muito o aspecto da arte. Temos pianos espalhados por todos os nossos campos, em todos os espaços comunitários dos campos, abertos para que os alunos possam chegar, tocar, cantar, vibrar. Arte, música. Eu tenho dito sempre que se o ser humano não fosse dotado por Deus dessa potencialidade, desse valor da música, da capacidade da música, o mundo seria triste e sombrio. Por isso nós investimos na música aqui para valer, na orquestra coral, com o piano espalhado. Temos uma linda orquestra filarmônica para compor este pilar. Já há quase 20 anos de história dessa orquestra. Temos um belo coral, muitos DVDs gravados no YouTube. Se você entrar lá e procurar OFUC, Orquestra Filarmônica Unicesumar, você vai ver lá lindas canções, clássicas, sacras, eruditas, também populares, que a orquestra faz muito bem. E também mandamos fazer um palco ambulante, um caminhão-palco, para que a nossa orquestra, a nossa Unicesumar, possa se apresentar nas mais diversas cidades, nas praças, etc. Ela precisa de um palco de 150 metros quadrados, e a gente não acha isso facilmente nas cidades aí pelo Brasil afora. E esse caminhão chega, abre o palco, chega 3 ônibus, os músicos se organizam e dão lindos shows nas mais diversas cidades. Esta é uma das nossas missões, porque a música é fantástico para engrandecer a alma. A música é poesia, a música é exata, a música é artes. Então, feliz da nação que investe nisso e que o povo abraça isto para valer. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ensino médio, lá no high school, é muito forte esse aspecto do ensino da música. Tanto a leitura musical, quanto ao canto, quanto coral, fanfarras, bandas, etc., permeiam as escolas, os concursos, os mais diversos. Lamentavelmente, no Brasil, isso tudo se extinguiu nos últimos tempos. Também construímos um museu muito bonito, porque nós entendemos que a vida só pode ser compreendida olhando para trás e pode ser vivida plenamente olhando para o futuro. Temos que valorizar a nossa história, valorizar o nosso passado, a curto prazo e a longo prazo, porque nós somos uma tábua genética construída pelos nossos antepassados e que faz com que nós sejamos o que somos hoje e que também constrói-se as cidades, a agricultura, os negócios. Quantas empresas já vêm de 2, 3, 4, 5 gerações? Maringá é uma cidade fantástica, temos que valorizar essa construção.
E então construímos um museu. Esse museu é constituído de 4 unidades. Um espaço grande com várias salas de cinema, reconstituímos a história aqui do norte do Paraná e passamos lá em vários vídeos. Tem um memorial dos prefeitos, tem um espaço para artes diversas, exposições, tem também uma casa do pioneiro, uma das primeiras casas construídas em Maringá no final da década de 40, montada e equipada dentro das condições daquela época. Temos uma tulha de café, foi a primeira tulha aqui construída em Maringá, no final também da década de 40. E temos um espaço com os carros antigos, também da época da colonização de nossa cidade. É lindo esse nosso museu, aberto à comunidade, sem custo para visitação. Temos também uma emissora de rádio, emissora de TV, levando cultura, arte, ciência, conhecimento para todos os cantos. Nossa emissora de rádio, hoje ela abrange mais de 100 municípios, mas também vai para o mundo pela internet, por esses meios adversos da mídia. E a TV também pode ser conectada nos mais diversos cantos desse nosso país. Tudo como forma de realmente sermos uma universidade que desenvolva plenamente os seres humanos. Também, resgatando a história, organizei, juntamente com um grupo de escritores, um livro que deu 2 volumes, contando a história dos 70 anos de Maringá. Deu 960 páginas, detalhes desses 70 anos, contado por aqueles que viveram a história. Eu convidei 60 amigos meus que chegaram na minha época, eu cheguei aqui no comecinho da história dessa cidade, em 53, e essas 60 pessoas, nós passamos muitos sábados juntos recapitulando a história. Então, é a mais verdadeira história possível estar aqui, porque um contou, o outro teve que conferir e confirmar. Foram dias lindos, de até lágrimas, por recapitularmos tantas coisas que, se não fosse esse livro, ela estaria sendo apagada totalmente na minha geração. Temos, é claro, o foco principal, que é o pilar profissional, formar o cidadão para ser um excelente profissional. Este pilar, ele está no nosso projeto político-pedagógico dos cursos, onde estão ali todos os conteúdos devidamente organizados, sistematizado, onde procuramos inovar constantemente para termos profissionais contextualizados para o presente e também com visão para o futuro. Temos o pilar emocional, terceiro pilar, que tratamos da gestão da mente, do controle da mente. As pessoas chegam e vivem com muitos traumas. Traumas lá da infância, até na hora de nascer, de repente ele sai do mundo tão aconchegante, tão confortável, passa por um espaço apertado e vem uma luz enorme e já dá um chacoalhão nele para ele respirar forte e tal. Encher o pulmão de ar já é um impacto. E ali a vida começa. A vida começa num lar cheio de amor, abraços, etc. Ou às vezes num lar um pouco confuso, confusão, debates, brigas, não sei o que lá, separações, sensação de desprezo, de abandono. Mesmo dentro do lar, cada um recebe uma informação um pouco diferente do outro. No mesmo contexto, cada um tira uma lição um pouco diferente. E por isso nós somos diferentes. E essa é uma coisa linda. Que bom que somos diferentes. E nas diferenças nós vamos construindo um caminho amplo para vivermos plenamente e buscarmos a felicidade, que eu acho que é o principal objetivo aqui em nossa caminhada. Mas aí vem outros aspectos, alguns acham que tem menos, outros tem mais, alguns têm uma estima muito baixa. Eu tive esse problema. A minha autoestima sempre foi muito baixa na minha infância e juventude. Claro, fui criado na zona rural até os 10 anos de idade, família muito pobre, muito organizada, muito feliz, mas muito pobre. E aí, quando eu mudei para a cidade, eu me sentia uma das piores pessoas. Ainda vim na minha pré-adolescência, com 10 anos, etc. Bom, então,
esse quadro aí mostra muito bem isso. As pessoas de estima muito baixa, ele olha para o espelho, em vez de enxergar a sua verdadeira imagem, até valorizar a sua imagem, ele olha para o espelho e vê um gatinho molhado. Mas quem tem uma estima elevada, ele sempre vê uma imagem forte, decisiva, com cara de vencedor, não é? É que temos que ser, né? Líderes, organizadores de processos, etc., né? E aí nós temos que nos libertar disso. Esses traumas, etc., vêm de tantas fontes adversas. Hoje, muito comum é abuso sexual na infância, na pré-adolescência, etc. Tudo isso vai criando problemas psicológicos que dificultam uma convivência plena, alegre e feliz. E a gente tem que tratar desses aspectos. Augusto Cury, um dos principais autores de livros nesta área, um dos principais conferencistas, ele já tem mais de 45 livros escritos, mas eu gosto muito desse livro, Ansiedade 2. Recomendo, já distribuí milhares e milhares desse livro, que ele ensina a gente a vencer a síndrome do pensamento acelerado, ajuda a gente a sair de depressão, e ele mostra o quanto tem havido de suicídio crescente nos tempos recentes, e então ele procura meios para libertar o cidadão de suas lutas mentais, psicológicas, daquilo que está lá no subconsciente, energizando o consciente, que ele nem tem noção plena disto, e ele nos ajuda. E a gente tem que procurar ajuda se estivermos vivendo essas dificuldades mentais. Se a gente começar a perceber que todo mundo está errado, só a gente está certo, cuide-se, dê uma olhadinha, procure uma ajuda, procure um psicólogo. Mas nós damos muita ênfase também no pilar espiritual, porque nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos, conforme diz lá em Gênesis, a imagem e criação de nosso Deus. E vou trabalhar fortemente esse aspecto do Deus Criador, o Deus que criou o ser humano. Aqui nós temos já o versículo que eu citei no começo, do pilar espiritual, em Mateus 11, 28, né, vinde a mim. Aí nós temos uma disciplina que chama Projeto de Vida, ou GO. Nessa disciplina, nós temos a discussão do lado espiritual do ser humano. Temos também o lado psicológico, etc., uma disciplina que todos os cursos passam por ela. Nós temos uma capela cristã linda também, construímos em 2017 para nossos eventos cristãos. Ela é aberta para toda a comunidade, para as diversas tendências religiosas. Também temos lá salas da capelania no subsolo, e uma das principais marcas, e muito simples, mas que as pessoas, ao entrar em nossa instituição, caminhar um pouco, ele logo percebe este valor espiritual, que é um grande diferencial para a felicidade do ser humano. É a Bíblia em todas as portas de banheiro. Sentou no vaso sanitário aqui em nossa instituição, ele vai ler a Bíblia. Em todos os boxes sanitários, nós mandamos colocar 7, 8 versículos bíblicos em todos os campos e também nos polos espalhados pelo Brasil. Esta é uma das nossas marcas, é uma das nossas principais forças que nos move e que faz essa instituição ser percebida nos seus valores. E graças a esse Deus, nós temos crescido tanto. Começamos lá atrás, há 30 anos atrás, com 180 alunos. Esse ano começamos com 260 mil alunos. No próximo módulo vou estar falando desta linda história de 30 anos da nossa Universidade Sesumar. Mas eu quero deixar para vocês um versículo bíblico de Daniel 12:4, que diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. No fim dos tempos, a ciência
se multiplicará. Vocês vejam o quanto se multiplicou essa ciência no último século. Eu nasci na época do nada. Quando eu nasci, não tinha nem televisão. Hoje é fantástico o que nós temos dessa área da tecnologia. Mas eu tenho acrescentado aqui, por minha conta, que a ciência se multiplicará e Deus se manifestará à humanidade através da ciência. Vou fundamentar esse aspecto que eu acabei de dizer. No início desse século, 2002, nós tivemos a maior descoberta científica da humanidade e provavelmente será a maior durante todo esse século XXI, que foi a decodificação do genoma humano, onde Francis Collins, um grande cientista, é vivo ainda, ele coordenou um grupo de cientistas. 2.000 cientistas trabalharam durante 8 anos para decodificar o ser humano, ou seja, colocar ele numa esteira, desmontar inteirinho e identificar partícula por partícula, combinação molecular por combinação molecular. Vocês sabem quantas combinações moleculares foram encontradas no corpo humano? Esse grupo de cientistas encontraram 6 bilhões de combinações moleculares diferentes uma da outra para constituir o corpo humano. E vocês sabem onde está codificado tudo isto? Está codificado num ócito e num sêmen. Num ócito e num sêmen. Essas duas células se fundem, até que no momento legal na vida do ser humano, e ali elas começam a se desenvolver, se multiplicar numa velocidade enorme, e dali a pouco está formado essa coisa linda, essa máquina perfeita que é o ser humano, né? Dá uma olhadinha no espelho, né? É uma máquina fantástica. Do que ela vive? Qual é o combustível? Mato, alface, feijão, arroz, cereais, carne, que também é boi, que se alimenta de mato e dá toda essa energia e mantém um coração, um corpo todo funcionando durante 80, 100 anos, às vezes até mais de 100 anos. Isso veio do nada? Se nós pegarmos um pedacinho de carne de uma mulher e de um homem, misturarmos ali, deixar do lado, vai dar alguma coisa? Não, porque não está codificado para isto. Para que isso seja construído, tem que ter codificado. E alguns ainda acham que nós viemos do macaco. Eu não tenho nenhuma preocupação com isto, se viemos do macaco ou não. Sabe por quê? Como é que se faz um macaco? Um macaco cruza com a macaca, o ósseo da macaca se junta com o sêmen do macaco e dá uma macacada. Veja, a matriz construtiva do ser humano e do macaco é a mesma. Então quem fez o macaco faz o homem, quem fez o homem faz o macaco. Bom, mas é só o ser humano e o macaco? Não. Todos os seres multicelulares vêm à existência dentro de uma mesma matriz. É o pernilongo lá na mesa, o mosquitinho a gente vê cruzando um com o outro, a libélula voando e cruzando, o elefante, o leão. Muito antes dos continentes se cruzarem, lá na distante ilha da Tasmânia, o macaco vinha à existência da mesma forma que vem aqui. Então, essa é a prova de que houve um projeto super inteligente, de uma inteligência transcendental que o ser humano não é capaz nem de entender, que elaborou esse projeto. Mas a gente vê essa grandeza do Criador efetivamente nos seres vivos e principalmente no ser humano, mas em todo o universo, no funcionamento de todo o universo. Se nós olharmos também para as plantas, a matriz é praticamente a mesma. É o gameta masculino se fundindo com o gameta feminino. As flores têm cores, têm néctar para atrair insetos, para que os insetos façam o cruzamento. Então eles também têm a forma de atração como o ser humano tem, e todos os seres multicelulares têm a forma da atração para que os gametas ou para que sêmen e ossos se juntem e a espécie se perpetue. Que plano fantástico! Só pode existir
uma mente indescritível para construir uma máquina tão perfeita como essa que se autoconstrói, Então, e Francis Collins era um homem ateu e se converteu a um Criador pela beleza da criação, pela grandeza desse Deus. E ele escreveu um livro que nós somos a linguagem de Deus. O ser humano é a linguagem de Deus. É a ciência se convertendo a um Criador, a um Deus Criador. Vejam a complexidade. Se nós formos analisar cada parte do corpo humano, nós vamos ficar atônitos. Veja um ouvido, como é que se faz. Olha a complexidade de um ouvido. Vocês estão vendo esses tentáculos aí? Nós temos 15 mil tentáculos desse em cada cavidade do ouvido, que são pelinhos que, à medida que eu estou falando, esses pelinhos são movidos pelas ondas sonoras que saem pelo som da minha voz, e ele vibra e transforma essas ondas sonoras em circuito elétrico para que o cérebro entenda o que eu estou falando. Olha a complexidade disso. O nosso intestino tem 600 milhões de neurônios e são ligados ao cérebro. Ele é chamado pela ciência como o segundo cérebro, porque ele funciona independente da nossa vontade, mas o cérebro está comandando tudo isso. Esta é a beleza de nosso Criador. Como não crer num Deus Criador? E o Deus é Criador, logo, a Bíblia é verdadeira e Jesus Cristo existe e veio para nos salvar e nos resgatar de nossos pecados. Bem, e aí alguns ainda defendem uma tal de ideologia de gênero. Eu tenho uma certa preocupação com as ideologias, porque ideologias não é ciência. Ela vai e vem, desaparecem, surge numa nova geração de uma forma diferente do outro. E o que defende a ideologia de gênero? Diz que nós nascemos sem saber se somos homem ou mulher, macho ou fêmea. Tudo vem do macho e da fêmea. Macho nasce macho, fêmea nasce fêmea. Isto a ciência mostra, a ciência fundamenta nisto. E nós, como universidade, nos pautamos nos princípios científicos em que o ser humano, pelas suas características biológicas, totalmente diferente o homem da mulher. Por isso temos algumas reservas com algumas ideologias que ainda não passaram pelo crivo da ciência. Logo, Deus é o arquiteto, é o criador do universo e de todas as coisas que nele há. E você é o arquiteto do teu próprio destino. Você vai plantar e vai colher, você vai colher aquilo que você plantar. Então, plante o conhecimento, plante a paz, plante a fé, plante o amor e tenha a esperança e você será um vencedor. Que Deus abençoe a todos vocês.